pai ou mãe não adorou ou adora incentivar seu bebê a dizer as primeiras palavras? Os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento das habilidades de comunicação dos pequenos. Durante esse período, o cérebro da criança está em rápido desenvolvimento e é mais sensível e receptivo à estimulação. É um momento perfeito para ler histórias, cantar canções e até utilizar aqueles brinquedos que emitem sons e falam. Será que o insistir pode ser prejudicial de alguma maneira? Fique ligado, que iremos falar mais sobre o assunto agora, no Bendita a Hora. Recebendo aqui na Rede Vida de Televisão, doutora Fernanda Santos, fonoaudióloga, mas é fonoaudióloga entendida mesmo, vai retirar todas as nossas dúvidas. A sua dúvida, você pode mandar também a sua pergunta pra gente aqui, para que ela possa nos ajudar. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Seja bem-vinda, estou muito feliz de receber aqui, viu? Obrigada pelo convite. Já vou começar perguntando uma coisa que é a preocupação de todas as mães. Os pais têm muito aquela preocupação. Ah, meu filho ainda não começou a falar. Ah, tá atrasado na fala e tal. Existe uma idade certa, ou isso é relativo, para que a criança comece a desenvolver a fala? Atualmente a gente não espera mais, né? Não. Ninguém espera mais, assim. Na verdade, o primeiro ano de vida, ele já segue mais ou menos um roteirinho ali daquelas primeiros sons que não são, às vezes, muito ligados aos sons da língua. Sei. Mas a partir do 8º mês, esses sons já vão se aproximando dos sons da língua, no nosso caso, da língua portuguesa. Sei. E aí nós vamos dando sentido àqueles sons. Quando a criança começa a repetir muito o mamá, o papá, e aí você vai dando sentido, papá para o papai ou papá para a comida. Às vezes ele vai usar uma palavra primeiro para várias, vai ter para ele vários significados. Na verdade, é a sua intenção. Ah, que interessante. E então a alteração. São os pais que vão direcionando. Ah, que interessante. Na verdade, a linguagem se constrói com o outro. A comunicação se constrói com o outro. Interessante. Então, os pais vão direcionando, vão dizendo, ó, você quer papá? Não, você quer o papai. Que interessante. É isso mesmo. Nossa, Por isso que nesse vídeo foi importante você ver que sempre quando aparece tem esse contato visual, né? A estimulação é sempre feita com esse contato visual. E você tá na altura da criança, até porque a gente quando vai... Como é que você se comunica com o outro, né? É olhando para você, acompanhando as expressões faciais. O contato visual é importantíssimo. Para fala. Para desenvolver a fala e a linguagem. Tá, então 8 meses é o momento que começa essa troca maior de comunicação. Essa troca maior de comunicação. E aí as palavras vão sendo formadas, ou seja, com 2 anos a criança já está falando? Como que... Não, com 1 ano ela já está falando palavras soltas, com 2 anos já formando as frases. Com 2 anos já está formando a frase. 2 anos já formando as frases, entendeu? A criança já tem que saber pedir, dizer o que está sentindo. Sei. Entendeu? E se comunicar, porque o que é a fala? A fala é só articular sons. Sons, isso. E a linguagem é você dar sentido, entendeu? A linguagem não é só fala, não é só fonema, Não. Né? A fala está relacionada só à parte motora. Sei. Né, do movimento. É como se você fosse, vamos dizer assim, mais fácil, você fosse caminhar até a porta, os passos até a porta são exatamente a forma como você vai se locomover até você chegar lá. A fala é isso aí, a fala o movimento do lábio, o movimento da língua, para você conseguir emitir os sons. É a parte mesmo motora de funcionamento dos órgãos fonoarticulatórios, lábios, língua, bochecha, dentes. Agora, me fala uma coisa. A gente começou a falar, e uns assuntos, o pessoal pediu para a gente falar, sobre essa questão da estimulação precoce da fala. O que seria essa estimulação precoce da fala? Os bebês, a gente tem que, às vezes, não é só, não precisa só a criança necessitar de uma estimulação precoce, às vezes se liga estimulação precoce, aquele bebezinho que nasceu prematuro e precisa se desenvolver mais, porque ele nasceu um pouquinho antes do tempo. E aí tem aquela idade corrigida. Vamos para o prematuro primeiro, que é o que eu acho que todo mundo tem mais dúvida. O bebezinho prematuro, vamos dizer que um bebê nasceu de 6 meses. Então ele tem ali uns 3 meses, mais ou menos, de idade
corrigida, que ele era para ter nascido com 9. Isso. Vamos dizer. Então, assim, a gente vai ter um cuidado nesse primeiro ano de vida, de sempre quando a gente for focar nos marcos de desenvolvimento dele, a gente vai, tipo, considerar que ele tem esses 3 meses. Fazer um desconto. Fazer um descontozinho desses 3 meses. Ah, tá. Certo? Mas é importante que, com 1 ano de vida, ele esteja com o desenvolvimento dentro do padrão de desenvolvimento que se espera para a idade de um bebê de 1 ano. Tanto motoramente, como desenvolvimento de fala, de comunicação, de linguagem, como na parte de alimentação. Também ele precisa alcançar. Ele precisa alcançar isso. Então, é um bebê que naquele primeiro ano de vida é importante que ele tenha um acompanhamento de uma equipe multi, que aí o neuropediatra, a pediatra. E aí, se tiver necessidade, ele pode precisar da estimulação da fisioterapeuta, da terapeuta ocupacional, da fonoaudiologia. Então, existe uma equipe de profissionais. Nós estudamos o desenvolvimento para a gente poder saber quando é que ele está sofrendo algum tipo de alteração e a gente precisa intervir. Mas essa questão há uma estimulação, uma estimulação positiva, precoce, para que ela fale antes ou não? Não existe isso? Não, essa estimulação exatamente porque às vezes aquele bebezinho pode ter uma dificuldade de conectar, porque para você alcançar a fala e a linguagem, você tem que conectar vários sistemas. Os sistemas de cognição, o sistema motor, porque quando a gente está falando aqui é de músculo, é de movimento também. E aí, às vezes, esse bebê tem mais dificuldade de conectar isso tudo. Você tem que estar ligado na audição, porque às vezes o bebezinho prematuro, pela exposição à oxigênio terapia, às medicações do antibiótico terapia, ele pode sofrer aí um déficitzinho dessa audição. Então, todo bebê a gente tem que olhar, não só o bebê prematuro, eu estou focando no prematuro, que às vezes é um bebê que precisa dessa estimulação precoce. Inclusive, muita coisa pode ser descoberta ali, justamente por causa da questão da audição, às vezes se descobre justamente por causa dessa falta de comunicação. Exatamente, porque para você falar, você tem que ouvir. Né? Isso. E aí, por isso que hoje, quando o bebezinho nasce, a gente tem 5 exames neonatais. E 2 desses são feitos pelo fonoaudiólogo. O exame do ouvidinho, o teste da linguinha. Aí você tem um do pezinho. Pezinho, que é normal. Do olhinho. E tem... Falhou, já lembro. O quinto. O teste o teste do pezinho, da linguinha, do ouvidinho, do olhinho e do coraçãozinho. Mas espera, essa do ouvidinho e da linguinha eu não sabia. O teste do ouvidinho é o BERA, que você vai ver que as emissões otoacústicas. A fono usa um aparelhinho. Mas com a criança, com um bebezinho? Bebezinho, assim que nasce. E aí, já, pra ter... Porque ela vai ver como é que tá... Mas como que ele vai... Não, ele não vai fazer nada. O bebezinho vai ficar quietinho. É um exame que tem que ser feito sem ruído externo e com o bebê bem calmo. Então, o bebê é levado para uma salinha e ela faz esse exame que ela vai ver como é que está esse caminho da via auditiva do cérebro, tanto a ida do som, o caminho do som até chegar lá e o retorno. E dá para saber direitinho? Dá para saber. Se caso o exame não der perfeito, não quer dizer que o bebê não está ouvindo. Ele é repetido, porque às vezes ficou algum resquício de parto, alguma coisa. Isso, é verdade. Então, ela repete com 1 mês depois. E a da língua? Daqui a pouco. Tem um VT da linguinha? Tem um VT da linguinha. Então, vamos lá. Você quer café? Você gosta de tomar café? Gosta de tomar café. Se não quisesse, eu ia te dar café do mesmo jeito. Olha, vou colocar. Café é muito bom. Você vai tomando café enquanto eu vou falar com o Paulinho. Com açúcar ou sem açúcar? Pode ser com adoçante. Com adoçante, isso mesmo. Eu não gosto muito de gente que toma café muito amargo, não, que eu acho um absurdo sofrer para tomar café. Eu acho... Olha... isso aqui, ó. Pode misturar que eu não misturei. Vamos ver? Da linguinha? Então vamos fazer o seguinte. Ela falou aqui do teste do ouvidinho e tem o teste da linguinha, que pra mim é muita novidade. Deixa eu ver. O teste da linguinha tem poucos anos, ele tem menos de 10 anos. Vamos ver. Então depois ela vai falar pra gente. Vamos ver. O exame, conhecido como teste da linguinha, tem o objetivo de identificar precocemente a anquiloglossia em recém-nascidos, uma anomalia congênita que se caracteriza por um frênulo lingual anormalmente curto e espesso ou delgado, que pode restringir em diferentes graus os movimentos da língua. A
anquiloglossia tem sido apontada como um dos fatores que podem interferir negativamente na amamentação. A avaliação do frênulo lingual faz parte do exame físico do recém-nascido e deve ser realizada por profissionais da equipe de saúde que atendam o binômio mãe e recém-nascido na maternidade, entre 24 e 48 horas de vida do recém-nascido, devidamente capacitados para essa avaliação. Nos casos duvidosos, preconiza-se que esse exame seja novamente realizado na consulta da primeira semana de vida do bebê na unidade de saúde, associado a uma avaliação minuciosa da dinâmica da amamentação. A avaliação não dói e será um cuidado a mais com a saúde do seu bebê. Palavra difícil aí, depois. Anquiloglossia, que chama? Anquiloglossia é a linguinha presa. A língua presa. Anquiloglossia é glosa é língua, né? Grego, acho que glosa é língua. Grego. Mas tem uma questão do freno, como é o freno? A linguinha, todos nós temos frênulo lingual, nós temos. Isso é aquele negócio que a gente tem debaixo da língua, é um freio. É um freio. Esse freio debaixo da língua. Às vezes a pessoa nasce, isso é congênito, geralmente às vezes os pais têm, ou quando você vai pesquisar, um sobrinho tem, um primo tem, um tio. É a língua presa? É. E aí a língua presa... Faz com que a pessoa, às vezes, se permanecer com essa linguinha presa, fale com aquela língua entre os dentes. É o sigmático, fica assim, aquela coisa meio sibilando. Seio anterior, fica assim, Agora me fala uma coisa, isso não é problema só na fala, então é na amamentação também? É porque se o bebezinho até 3 meses, a nossa mandíbula e a nossa língua, elas funcionam em conjunto. Então, para poder amamentar, eu preciso abrir bem a boca. Né? Um dos reflexos que deflagra a sucção é quando o bebezinho vira a cabecinha de lado. Então, ele vira a cabecinha de lado e abre a boquinha. Abre a boca. Que é o reflexo de busca, é quando começa a sucção, que é o mais importante para o bebezinho ter. Quando a criança vira e abre a boquinha. E abre a boquinha. Então, quando ele tem a língua presa, ele não consegue fazer essa abertura. Ele não consegue fazer. Então, como ele não abocanha bem o seio, ele passa a pegar muito no bico do seio da mãe e aí machuca. Machuca a mãe. Além de machucar, quando você pega muito no bico do seio, você não estimula a descida do leite. O leite também pode parar de ser, porque você quer estimular o leite, né? Agora me fala uma coisa, e qual que é o tratamento? É cortar? Se for muito presa, a gente faz esse exame assim que o bebê nasce. Esse exame é feito até às vezes na sala de parto mesmo. Assim que o bebezinho nasce, dependendo da dinâmica do hospital... Dá pra ver? Visualmente dá pra ver? Visualmente dá pra ver. A gente faz uma manobra, estende um pouquinho mais a cabeça do bebê, faz uma manobra com os 2 dedos mínimos. E aí você vê toda aquela extensão. E aí o que é que a gente faz? A gente não indica logo o piquezinho. Cirurgia, não? Não é na verdade, é só um procedimento chamado de frenotomia. Tá. É só um procedimentozinho, porque essa pelezinha ela é muito pouco irrigada. Então não precisa de centro cirúrgico, não precisa de nada. Porque quem pode fazer no hospital é um cirurgião, ou um médico cirurgião, ou um cirurgião dentista. Ele faz um pequeno pique e ali ele já libera. Nada. Não, que cicatriz é a própria amamentação. Bota no peito da mamãe e acabou. Se for muito presa e estiver dificultando o ganho de peso, a gente dá assim, um período de 3, 4 dias, o bebê está sendo acompanhado peso rotina no hospital. E aí, se não, o bebê, a gente vê que não dá com o ganho de peso o dia do bebê, tem que ser numa média de 25, 30 gramas. Aí a gente... Aí pode fazer, mais tarde pode fazer também? Indica... o melhor é que faça até antes do 6º mês. Porque ela pode prejudicar também a transição do alimento, quando o bebê precisa lateralizar a língua para poder levar o alimento para um lado e para o outro. Uma dúvida, a pessoa quando está mais velha tem a língua presa, não adianta fazer mais isso? Não adianta, vai dar só um pouquinho mais de trabalho para poder voltar. É como quem às vezes tem um impedimento para respirar pelo nariz e aí tem que fazer aquela cirurgia, desvio de septo, alguma coisa, mas tem que ir para a fonoaudióloga para poder fonoaudióloga. Porque aprender a falar, a respirar pelo nariz e no caso dele ele reaprender a articular
Tá. com aquela língua com mais movimento. Mais movimento. Porque passou muito tempo com a língua. E aí você vai aprender, você começa a falar, toma todo o seu jeito de falar, tem que reaprender depois, com exercícios, né? Eu gosto de usar sempre exercícios dentro da função. Atividades que remotam o que você usa no seu dia a dia. Sei. Eu gosto de sempre ajustar a postura para alimentação, organizar o momento da alimentação, e aí a gente vai fazendo isso tanto para a criança como para o adulto. Eu não atendo muito adulto, mas às vezes oriento, no consultório. Algum adolescente, alguma pessoa adulta que está passando por um processo de transição. Sei. E aí eu gosto de fazer dentro de função. De repente também a pessoa que tem a língua presa, ela acaba incorporando isso como um estilo dela, o jeito dela, uma coisa assim também, né? Pode também... Pode ser que a pessoa O não Lula se tem incomode, aquela língua presa e aquela não tem jeito de tirar daquele... A maioria das pessoas se incomoda, né? Mas aquilo já virou a marca dele, de repente. Uma marca registrada. Marca registrada. Agora, você tinha falado dos pais que, para ensinar o bebê a falar, são os pais ali naquele momento, né? O estímulo é dos pais, o estímulo é de quem está com a criança, mais da mãe no momento da amamentação também, né? Mas vem dali para se começar a falar, né? A se começar assim, a gente fala com essas crianças, todas, quem trabalha com criança, como a gente, tem que trabalhar com a família, então a família sempre está junto. Ou a gente atende em conjunto, tem crianças que a gente atende em conjunto com a família, com a mãe, com o pai. Às vezes um leva uma vez, o outro leva outra vez, ou o avô, a avó. Ou então a gente retira um momento da terapia para fazer essas orientações. Com a família. Quando é que a família deve começar a preocupar e falar, eu preciso de uma fono para me ajudar? Quando é que ele... Aquele bebê que se isola muito, aquela criança que não gosta muito de estar perto das outras crianças, ou que se interessa mais pelo objeto e menos pelo outro. Isso aí você pode observar até menos... Ela tem mais interesse pelo rosto, pelo objeto do que pelo rosto, porque o normal do ser humano, quando ele vai se desenvolvendo, cada vez mais ele se interessa pelo outro. Interesse por você, ele queira estar perto de outra pessoa e você vê que bebezinho até pequenininho, com 3 meses, hoje cada vez menos, até com 2, você fala com o bebezinho, ele já está sorrindo para você. É verdade, é verdade. Então, eles se ligam muito nessa zona T que a gente fala, nessa parte. Os olhos e a boca. Os olhos e da boca. Que interessante. Então, para a criança, se você coloca um óculos, se você pinta seu olho, ou se você pinta sua boca, ou se você articula mais, ele não tem possibilidade dele não sorrir. E é isso daí que vai fazer esse contato visual e essa atenção pelo outro que vai fazer que ele comece a imitar, e pela imitação na brincadeira você aprende tudo. Interessante você estar falando. Na minha paróquia, a capela do batismo tem um vitral bem na altura dos olhos, um vitral lindo, cheio, mas muito colorido, vitral antigo, muito colorido, muito colorido. E quando eu estou batizando, a criança começa a querer chorar alguma coisa, eu pego a criança, eu levo para o vitral, ela fica pronto. Aí ela passa, ela se distrai, ela olha aí, são várias cores, cada cor chama mais atenção para ela. Interessante isso mesmo. Então a gente deve estar olhando, observando muito isso desde muito cedo. O bebê, ele já dá esses sinais. É tanto que a estimulação precoce é isso. Não é só você... Não é só, às vezes, você atender o bebê ir para o consultório, mas, às vezes, levar para uma avaliação e, muitas vezes, meus bebês saem com orientações. Agora, esse negócio de os pais querem também ensinar a palavra difícil para o bebê ficar bonitinho e ele postar na internet, isso não é muito bom, né? Não é o mais importante, né? O importante é você sentar no chão, brincar com seu filho, entendeu? Deixar que a criança explore o brinquedo até o final, não ficar passando por muitos, brincar não é, às vezes, jogar até aquele quarto dos brinquedos com aquele brinquedo espalhado. Brincar é você estar em atividade com seu filho, explorando aquele brinquedo ou não, ou usando, às vezes, você falando, como ela falou aí, contando história, mas você está presente. Brincar não é você sentar e ficar mexendo no celular e o bebê
passeando naquele quarto de brinquedo. Na verdade, é você sentar e ficar sempre da altura do bebê. Deixa eu só perguntar mais uma, o Rodolfo falou que acabou, mas só mais uma coisa. A questão da fala, às vezes a criança demora muito tempo para articular algumas palavras, o L, o R e tal. E é muito próprio da linguagem infantil, né? Da infantil. Mas às vezes os pais continuam estimulando essa linguagem infantil, falando de maneira infantilizada com a criança. Isso não é bom, né? A criança não gosta. Não gosta. Na verdade, a criança não se interessa por isso. Você tem o que a criança vai se interessar, que vai prender ela em você, não é você imitar, porque aí você... Assim, isso aí não constrói nada. Você tem que realmente, a criança gosta que você fale com ela, não é você usar uma linguagem rebuscada. Claro, é você usar uma linguagem que ela compreenda, isso, entendeu? E ela entenda que você está dando atenção e carinho para ela. Porque o relacionamento, a comunicação, você constrói com isso. Então, você constrói isso desde muito cedo. Então, é isso aí que vai ser importante. Muito bom. Queria agradecer a doutora Fernanda Santos, a fonoaudióloga. Olha aqui, ó, pós-graduada em desenvolvimento infantil, aí é importante, né? A formação no método neuroevolutivo infantil, o conceito Bobat. O conceito Bobat é o conceito que a gente usa na clínica. Eu trabalho aqui no Grau Terasuite. Lá a gente tem uma equipe de multiprofissionais, fono, TO, psicólogo, terapeuta ocupacional, e a gente usa esse método, porque é um método que o método Bobat foi desenvolvido por um casal de fisioterapeutas há muitos anos atrás, e a gente estuda desde a parte de pediatria e neonatologia, e aí a gente trabalha dentro da função, para que a criança possa sair do atendimento, sair do consultório e evoluir para o desenvolvimento funcional em todos os lugares que ela esteja. Então você vai encontrar a doutora Fernanda Santos aonde? No Instagram. Atenção, o Instagram dela é @FernandaFonoaudióloga. Não, fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Fernanda, mas muito fácil também. @FernandaFonoaudiologia. Você vai ter informações, você vai ter orientações, você vai ter instruções ali importantes. @FernandaFonoaudiologia, tudo junto. Ou então o site doutora Fernanda Fono, mais fácil ainda, doutora Fernanda, doutora assim, drafernandafono.com.br, doutora Fernanda, drfernandafono.com.br. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua experiência e obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigada.